Agora a nossa configuração do serviço de backup do Windows Server 2008. O backup agora 2008 ele não utiliza a fita como unidade de backup, somente um disco. Então qual que foi a minha tarefa? Eu já inseri um disco no meu servidor, porém ele ainda não está listado aqui. Então o que eu vou fazer? Vou particionar este disco. Vou clicar em iniciar, ferramentas administrativas, Computer Management. Na hora que eu clico em Computer Management, eu vou clicar aqui em gerenciador de disco ou Disk Management. E aqui ele informa que ele já encontrou um novo volume e o disco 1. E aí eu posso escolher se eu vou utilizar o tipo de partição como MBR, Master Boot Record, ou GPT. Em geral, o GPT só é utilizado quando você vai criar partições acima de 2 TB. Não é o nosso caso, então eu vou utilizar como MBR mesmo. E pronto, já tem um volume criado. O que eu vou fazer agora? Vou criar o volume. Vou definir o tamanho da partição que eu quero e qual que é a letra de drive atribuída para ele. Vou colocar uma letra de drive como X. Next. Qual que é o nome do volume, se eu quero que ele já formate. Vou chamá-lo de backup. Vou utilizar um quick format para ir mais rápido o nosso processo aqui na nossa demonstração. Então o que ele está fazendo agora? Ele já está criando um volume. Esse disco podia ter sido, por exemplo, uma unidade externa USB, por exemplo, e você quer disponibilizar para a máquina, também serviria. Então criei a unidade, ótimo. Agora vou usar a ferramenta de backup que está dentro de Administrative Tools e vou chamar aqui o Windows Server Backup. Quando eu abro essa ferramenta aqui, o que ele vai aparecer? Ele vai cair agora no tutorial de configuração de backup do meu servidor. Lembre-se que no backup de 2008, além de não utilizar fita, ele só faz backup por volume, ele não consegue fazer backup por diretório específico. Tá? Então eu vou selecionar, posso fazer um agendamento de backup ou posso selecionar a opção aqui do outro lado que é fazer somente um backup por vez. Eu só estou fazendo backup agora e não vou utilizar mais, não quero que ele seja frequente esse backup. Se eu for fazer o backup agendado, basta clicar aqui, ele vai carregar para minha interface e vai cair no meu wizard. Vou clicar em iniciar, eu posso escolher fazer um full server. Isso aqui é interessante porque ele faz backup de todo o seu servidor. Quando ele faz isso, ele faz backup de toda a máquina e permite com que eu restaure meu servidor em um outro hardware exatamente como estava antes. Se não, posso fazer personalizado. Se eu fizer personalizado, por exemplo, ele escolhe qual que é o volume que eu quero fazer backup. Vou excluir o meu volume onde eu tenho o que eu vou utilizar para armazenar. Clicar em Next. Eu escolho quando eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer todo dia, uma vez. Como eu selecionei somente um backup regular, eu posso fazer quantas vezes eu quero por dia, quais são os horários, eu quero que faça todo dia determinados horários aqui, posso selecionar. Vou clicar em avançar. E aqui eu vou selecionar quais são os volumes que eu quero backupear. Na hora que eu clico aqui, ele só seleciona o disco. Você não tem a opção de selecionar o diretório. Aqui eu já estou selecionando, por exemplo, qual que é o volume que eu vou utilizar para armazenar esse backup. Tá ok? Então vou selecionar esse disco aqui. O 1 é onde eu quero armazenar o meu restore. Vou clicar em avançar. Posso marcar aqui para que ele utilize esse disco. Sim, eu quero utilizar somente para isso. Tá ok? Aqui ele vai pôr um label, né? Uma marcação nesse backup. Qual que é o título dele. E prontinho. Agora já está pronto para começar o meu backup. Se eu clicar em Finish, o que ele está fazendo? Ele está formatando aquele volume para mim. E ele vai ser utilizado somente para o backup. E logo a seguida ele vai começar a fazer o backup do meu servidor. Prontinho. Eu já fiz o agendamento e deixei marcado ele para 9 horas da noite. Olha só, já tem um agendamento feito aqui. Aqui está o servidor. Se eu clicar aqui em detalhes eu consigo ver como é que está configurado esse backup e assim por diante. Se eu quiser fazer um backup regular, somente um único backup, por exemplo, eu quero fazer um backup que não é frequente, eu podia ter selecionado agora a segunda opção, que é o Backup Once. Quando eu faço aqui, eu posso utilizar as mesmas opções que eu utilizei no Backup Schedule, Backup Agendado, ou opções diferentes. Se eu selecionar opções diferentes e avançar, eu posso escolher qual que é o volume que eu quero fazer backup, ou fazer backup de todo o servidor. Vou pegar um personalizado, quero fazer somente backup do Drive C, com a opção de System Recover. Somente de discos locais, eu posso fazer o backup, armazenar esse backup ou em um disco local ou em um compartilhamento de rede. Basta informar em qual que é o caminho dele. Veja, não tem opção para você jogar o backup em fita. Clico em avançar e aí eu posso escolher ou não onde eu quero salvar esse backup. Veja um detalhe interessante aqui, eu não tenho nenhum volume disponível no momento, então ele não vai dar essa opção aqui
de poder onde eu quero armazenar, porque eu já estou usando um dos volumes dedicados para esse backup. Então, caso você vai fazer um backup específico que não é frequente, você pode marcar essa opção aqui, adicionar o disco na máquina e informar um outro volume para fazer o backup. Lembre-se também que ele pode fazer também backup em DVD, desde que seu DVD tenha suporte à gravação, tá bom? Que o seu servidor tenha um gravador de DVD.